E agora a gente vai entrar em recursos de monitoramento e medição. E aqui a gente tem um aspecto genérico, aqui, ó, generalidades. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis. Vamos lá. Quando? Quando o monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. Vou dar um exemplo de uma linha de produção, né, onde você precisa fazer medições de produto ali. A organização deve determinar e prover os recursos necessários. Tá? Então, ele tem que fornecer equipamentos apropriados àquela medição que eu estou fazendo. Tá? Essa é uma das situações exemplo. Né? Mas vamos continuar. A organização deve assegurar que os recursos providos, olha só, sejam adequados para o tipo específico de atividade, monitoramento e medição assumidos. Tá? É aquilo que eu tinha falado aqui da adequação. E B, sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Então, os recursos providos têm que ser adequados e os recursos providos devem ser mantidos. Tá? Então, se o recurso provido é equipamento, ele tem que ser adequado. Melhor, instrumento, vamos chamar assim, tem que ser adequado. Se o recurso provido, tá, é instrumento, ele tem que ser mantido ali para assegurar a contínua apropriação aos seus propósitos. E a organização deve reter informação documentada apropriada como evidência de que os recursos, monitoramento e medição sejam apropriados aos seus propósitos. Quando ela fala reter informação, ela está falando de registro aí, tá? Manter informação seria procedimento, uma documentação. Reter informação é registro. Aqui eu dou um exemplo, que um dos recursos a exemplo para assegurar resultados válidos e confiáveis é a provisão de instrumentos o quê? Calibrados. Nesse caso, a gente vai reter o quê? O certificado de calibração, tá? Que é o registro que evidencia que aquele instrumento foi calibrado. Então, é nesse sentido, perdão, que se aplica o último parágrafo quanto a reter informação documentada apropriada como evidência e desde que usada para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. Agora, quando ele fala lá de determinar e prover recursos necessários, muitas vezes não é só um instrumento, não. Tá? Você tem que também determinar, às vezes, até o quê? Treinamentos em relação ao uso daquele instrumento, tá? Porque não adianta ter instrumento e não saber usar. Tem que determinar, muitas vezes, o quê? Uma sistemática de análise dos registros de calibração recebidos, tá? Por quê? Não adianta nada você receber também o registro de calibração se você não tem parâmetro para saber se aquilo dali está dentro da tolerância de uso ou não, tá? Então, o que acontece? O recurso ali em cima, tá? Ele extrapola instrumento. É sempre bom a gente lembrar disso, tá? Então, muitas vezes, a gente se depara com empresas, né, que, não, esse requisito, não, esse aqui, a gente calibra tudo direitinho aqui, tá aqui os certificados, tá ok, isso daqui, quem é que analisa isso? É fulano. Fulano, como é que você analisa isso? Não, é óbvio, se não tiver nada reprovado no certificado, para mim ele tá bom. E aí, já começa o quê? A ferir um pouquinho essa parte dos recursos, tá? Porque pode não ter como assegurar resultados válidos se você não especificar, tá, a faixa de desvio que aquele instrumento serve para você. Porque a calibração nada mais é do que uma medição comparativa.
Então, você tem o instrumento padrão do laboratório, que a gente já viu aquela situação de rastreabilidade RBC, os padrões primários do Inmetro, o laboratório lá de Xerém. E a gente tem o instrumento sob medição, sob medida, que é um instrumento da empresa, que ela mandou lá para o laboratório para calibrar. E ele especifica o quê? Uma tabelinha ou uma curva de calibração. Tá? Se essa curva tiver 45 graus em relação às medidas, bate certinho ali. Mediu, por exemplo, 2 centímetros ou 20 kg-força por centímetro quadrado de pressão, mediu lá também. Tá? Mas, tá? Se houver o quê? Uma curva diferenciada, tá? Ou valores diferenciados nessa tabela, se eles vão te apresentar essa curva, você tem que analisar se esse desvio ele interfere no seu processo ou não interfere no seu processo, tá ok? Senão, ao invés de você fazer uma medição para assegurar resultados válidos, você vai estar jogando o teu processo fora ali, tá? Então, isso é uma situação que vocês têm que ter em mente também. Ficou claro isso daí para vocês, pessoal? Sim? Ninguém tem dúvida nisso? Alguém tem alguma dúvida? Lucivânia, Gabriele, Bruna. Gabriele, você está aí? Lucivânia também? Ok? Gabriele, você está aí? Sim, professor, tá tranquilo. Então tá ok. Então vamos continuar. Rastreabilidade de medição. Quando a rastreabilidade de medição for um requisito, tá? Ou for considerado pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade de resultados de medição, os equipamentos devem ser o quê? A, B e C. Então, são 3 situações. Primeiro, verificados ou calibrados, ou ambos, a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais. Quando tais padrões não existirem, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. Não vou perguntar, tá? Eu vou explicar logo esse último texto, tá? Como que um padrão não existe? E aí eu tenho que registrar a base usada para calibração e verificação? Então, exemplo, quando você faz análise de eficácia de uma autoclave, você coloca, tá, umas placas, né, fechadinhas ali, tá, com bactérias ali, tal, tá? E aí você vai, coloca ela lá e você vai avaliar depois se houve eficácia na eliminação daquela colônia ou não, tá? E aí você tem um percentual determinado de eficácia ali. E aí é isso aí que você vai guardar como informação documentada, tá? Então você vai registrar ali que foi, né, a colônia tal, não sei o quê, fornecedor tal, lote tal, parará, e acabou, tá? Então é isso que quer dizer isso. Outra explicação, verificados ou calibrados, ou ambos. Primeiro, quando a gente fala calibrado, tá, a gente entra numa matéria legal, tá? Não existe calibração sem haver, por exemplo, um cálculo de incerteza das medições, tá? Que é uma fórmula aí que leva em consideração uma série de situações. Se não há essa situação, tá, de calibração que é feita por um laboratório, tá, seja ele interno ou externo, não vamos entrar nesse mérito, tá? Isso daí não é calibração, é uma verificação, tá? Então, na verificação, você faz exatamente, você verifica se está havendo, tá, paridade ou coerência entre a comparação
do seu instrumento com um padrão interno seu ali. Essa é a primeira situação dessa frase. Tá? E há intervalos especificados ou antes do uso. Tá? Então, deve ser especificado o intervalo para essa verificação ou para essa calibração. Tá? A letra B, ela fala o quê? Vamos sempre ler lá em cima. Ó. Os equipamentos de medição devem ser, letra B, identificados para determinar sua situação. Tá? Ele está verificado, ou ele está calibrado, ou ele não está nenhuma situação nem outra, ou ele está danificado. O que ele está? Qual é a identificação que eu tenho ali? Não adianta eu estar só com o certificado sem saber se esse instrumento aqui está calibrado ou não. Tá? Eu tenho que ter uma identificação nele. Tá? Se eu não tiver uma identificação nele, eu não sei. E devem ser o quê? Salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e resultados de medição subsequente. Tá? Então, esse daí, tá, é uma situação que vocês terão de o quê? De sempre perceber no instrumento. Tá? Ele tem que estar em boas condições. Isso daí são recursos. Tá? Então, tem que estar em boas condições. A organização deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi afetada quando o equipamento de medição for constatado inapropriado para o seu propósito pretendido e deve tomar a ação apropriada como necessário. Tá? Então, muitas vezes, tá? Isso daí quer dizer o quê? Você pegou um instrumento fora de calibração sendo utilizado no processo. A organização ela deve o quê? Determinar a validade de resultados de medição anteriores. Então, onde, a partir de qual período ele estava o quê? Fora da calibração. O que foi examinado por esse instrumento? Tá? Qual é a ação que nós vamos tomar? Tá? Então, isso é uma não conformidade que leva a um tratamento mais complexo, porque você não tinha a segurança, você não tinha como assegurar resultados válidos com ele naquela condição. Tá?